Fala galera, tudo bem com vocês? Vim hoje aqui falar sobre a produção desse clipe que eu vou colocar aqui na descrição da banda Villain. A banda trouxe pra gente a música já finalizada e eles queriam desenvolver uma ideia de roteiro, alguma coisa que coubesse num orçamento pequeno, né? Afinal é o primeiro trabalho da banda, a primeira música que está sendo lançada, o primeiro clipe que está sendo lançado. Mas eles queriam que esse clipe tivesse um impacto visual legal. Então eles me procuraram com essa ideia, com essa missão. Então eu queria falar primeiro justamente do conceito do clipe. O clipe foi criado a partir da letra da música, obviamente. A gente tentou desenvolver uma forma de passar a ideia, uma interpretação dessa música, de uma forma mais visual, mas que ainda assim fosse simples, né? Que a gente não envolvesse atores e muitas cenas e muita direção, né? Muita coisa de roteiro, muita produção. Então a gente começou com a ideia de um altar, uma coisa que a música fala sobre dias sem sentido, né? O nome da música é Meaningless Days. Então ela tem uma coisa de personagem ali, da pessoa, né, que é retratada na letra, ter meio que perdido a fé, não só fé no geral, mas não uma fé religiosa, mas uma fé geral, aquela coisa de acreditar, em resumo. E tem a ver com o passado com a vida desse cara, né? Então a gente tinha que transmitir isso de uma forma mais clara, mais nítida, vamos dizer assim, para o espectador, para ficar interessante, para ficar atrativo. E também para dar dinâmica, afinal é uma música meio longa, né? Uma música que tem em torno de 5 minutos, hoje em dia 5 minutos é bastante coisa. Então a ideia foi criar essa cena inicial, depois a gente viria para um miolo ali e algumas coisas para dar dinâmica. A ideia era isso, a gente precisava fazer isso de forma prática, barata e rápida. A gente tinha uma diária para produzir tudo, uma locação, restrição gigante em relação a equipamentos de luz e tudo mais, então a gente tinha que enxugar ao máximo para caber dentro do orçamento, e isso é legal porque é desafiador e ao mesmo tempo faz com que a gente seja mais criativo nas soluções, né? Então, visualmente, quais foram as referências? Então vamos falar de referência. Quais foram as nossas referências visuais? Se você assistiu o clipe, eu espero que você tenha assistido. Quando você assiste o clipe, a cena inicial, a referência dela, a gente foi pegar uma coisa meio igrejas góticas, aquela coisa com aqueles altares com um monte de vela, né, e tal, porque isso dá uma profundidade interessante para a imagem, gera uma atmosfera para o clipe. Então a gente pegou essas referências daí, em seguida o nosso segundo cenário a gente desenvolveu com base em uma cena específica de Blade Runner 2049, essa cena aqui, você está vendo aí na tela, e o terceiro cenário, vamos dizer assim, com base naquele void, né? aquele limbo que a gente vê em Sob a Pele e Stranger Things, e eu acho que em algumas outras séries e filmes aí isso já pipocou. Então eu quis criar esses três momentos para a gente ter dinâmica no clipe, né? Gerar mais dinâmica, já que é um clipe longo, né? Um tempo muito longo, e não ia ter uma cena, uma história sendo contada visualmente, então a gente precisava dar essa dinâmica, já que era mais tempo a banda tocando. Depois de definido o conceito do clipe, a gente parte para uma parte mais prática, em que a gente vai elaborar definitivamente ali os frames, né, os planos que a gente vai fazer, a gente vai elaborar a fotografia como um todo, a iluminação que a gente vai fazer e tudo mais. O clipe inteiro foi gravado em 4K, 30 fps, num ProRes LT ali, porque a gente precisava fazer muitos takes, então pensando em armazenamento, a gente optou por um ProRes mais leve, também não ia ter uma grande necessidade de mexer em cor, né? A cor já estava bem próxima do que ia ser no final das contas, então o ProRes LT resolvia muito bem, e a gente optou por exportar em 4K, porque hoje acaba que gera uma imagem mais bonita, principalmente no YouTube, né? Embora muito conteúdo que vá para a rede social, como o Instagram e tudo mais, vai para 720p, né? Então para o YouTube a gente consegue ter aí um 4K pelo menos. Então, nosso primeiro plano do clipe, ele é um plano bem simples, né? A execução extremamente simples, mas que é bonito, visualmente, tem um apelo visual muito legal, que são as velas e esse background, né? Que são as janelas, que eu quis simular justamente aquelas janelas das igrejas, né? Como eu falei, das igrejas góticas e tudo mais, que tem aquele visual mais sombrio, assim, um pouco mais escuro. Então essa luzinha vindo pela janela seria uma luz do luar, né, vamos dizer assim, que a gente fez com a nossa FS300 da Nanlite, apontada, chutando aqui direto, nesse sentido. Nesse plano aqui, a gente vê um pouco mais dela, remarcando um pouquinho também aqui, ó, né, do recorte bonito. Nesse plano aqui,
né, a gente já vê a luz marcando muito mais aqui no chão, ó, subindo até a parede, inclusive a gente fez esse movimento, né, foi ajustando o ângulo dessa luz até chegar nesse ponto. Aqui a gente usou basicamente a mesma lente, praticamente o clipe inteiro, tá? 33mm, um 4. Aqui eu estava usando um ND variável e um Black Promist de 1/8 da Seven Artisans. Esse Black Promist de 1/8, na verdade, eu acho que ele, se você comparar ele com outras marcas, ele seria um quarto, um pouquinho mais talvez, porque ele é muito forte, eu acho até um pouco demais, assim. Mas nesse caso aqui funcionava, eu queria criar esse halo em volta das velas, né? Tirar um pouco da nitidez excessiva que tinha nessa cena aqui. Isso é uma coisa que é uma discussão muito comum hoje. Com o digital a gente tem imagens muito nítidas, mas às vezes tão nítidas que perdem um pouco daquela magia do cinema, vamos dizer assim. Então a gente usa esses recursos como o Black Promist, o Black Magic, o filtro Black Magic, fumaça, né, lentes vintage, né, que hoje está em alta, então a galera usa muita lente vintage que tem as distorções, as aberrações, que tiram um pouco desse excesso de nitidez. E eu sou desse time aí também. O ISO nativo da câmera que a gente usou, que é uma Fuji X-H2S, ele parte de 1250, então ele tem já um grãozinho, mas não é um grão sujo, né? É aquele grão que lembra a película, então a gente abraça ele e usa, muito interessante, dá uma cara legal para a imagem. Então aqui a gente tinha a FS300 fazendo esse luar, né, entrando aqui pela janela. A gente bandeirou as janelas aqui, são 3 janelas de 2 metros e pouco, né, desse lado esquerdo aqui da imagem. Então a gente bandeirou elas e deixou só a fresta para entrar essa luz da nossa FS300. A gente montou esse altar lá na hora também, botou as velinhas, foi todo um trabalho artístico de design de produção. E aí, aqui atrás, a gente posicionou o nosso PavoTube, esse que está aqui me iluminando, em 2700 Kelvin. Isso é importante, a nossa F300 ela é Daylight, então 5600 Kelvin sempre. E a gente não estava com gelatina aqui. Então, o que é que a gente fez? Na câmera, né, eu compensei isso para que a nossa FS300 ficasse azulada, o nosso Daylight ficasse azulado, e eu aloprei aqui no balanço, né, pro amarelo no nosso PavoTube. Eu até ensinei isso pro pessoal no dia que teve um workshop aqui com a gente, que quando você não tem, né, uma das suas luzes, você não tem como mudar a temperatura dela, você compensa nas outras, né? Então você joga a outra para um extremo e você joga o balanço de branco da sua câmera para chegar nesse equilíbrio que você queria. Obviamente nem sempre é possível, mas quando é possível a gente faz. Então nesse caso aqui, o meu PavoTube estava em 2.700, né? Deixa eu ver se consigo fazer aqui, 2,7, olha aí, coisa bonita. E o nosso FS300 estava aqui em 5.6 Kelvin, tá? Sem nenhuma difusão, o FS300. E o PavoTube ele já tem essa luzinha mais difusa, né? E é só que aqui o chão ele tinha um brilho especular muito forte, estava atraindo muita atenção. Então o que é que eu fiz? Eu peguei o tapete da bateria, que já estava sendo usado antes, e coloquei aqui para gerar esse desenho no chão, né? Que é essa textura no chão. Só que ela não tem brilho, então é uma textura que dá uma reduzida nessa atenção. Nesse dia a gente estava com recursos limitados, como eu falei, né? Então eu não tive como jogar uma luzinha para fazer um contorno mais forte aqui no nosso protagonista, mas eu achei que funcionou, jogando só esse charmezinho aqui embaixo, que já corta um pouco, já dá mais um pouco de profundidade. Esse plano ele se segue durante um tempo, então a gente mantém os detalhes disso aqui. Mas para esse cenário, esse momento, a luz foi basicamente essa. Então a gente tinha 2 luzes o tempo inteiro e as velas fazendo a iluminação do rosto do personagem. Em seguida a gente tem esse segundo cenário, né? O cenário que eu falei que foi inspirado em Blade Runner 2049. Os meninos, quando contrataram o espaço que eles contrataram havia par LEDs, né, usados porque esse lugar ele funciona como uma casa de espetáculos e coisas do gênero. Então lá eles tinham disponíveis esses par LEDs, né? Só que esses par LEDs de evento, eles não têm uma boa representação de cores, eles não têm um padrão muito bem definido, então vai variar muito, você não vai ter uma qualidade assim, absurda. Pensando em vídeo, né? Para evento funciona, porque tá ali, você nem nota essas diferenças. Então o que é que a gente fez? A gente chutou eles de contra, né? A gente usou eles de contra para gerar aquele efeito que a gente queria. E encheu o ambiente de fumaça. Eu coloquei eles num tom bem âmbar, bem laranja mesmo, de novo para compensar, porque a nossa luz era daylight. Então eu precisava que eles fossem para mais longe dela para a gente poder ter esse contraste.
poder deixar a luz um pouco mais interessante. Então eles estavam bem âmbar e bandeiramos a janela. Isso aqui foi gravado por volta de 2 da tarde. A gente chegou de meio-dia mais ou menos, montou tudo que tinha para montar. 2 da tarde a gente começou a gravar. Então tinha um sol desgracento aqui, ó, entrando por essas janelas. Era muito sol, muito sol. Então, tanto que o ambiente era bem quente. Essas janelas eram abertas, não tinham nada. Então a gente colocou tecidos e bandeirou totalmente elas para poder ter esse recorte dessa luz. Desse outro lado também entrava luz natural, mas ela estava em balanço, né? Ela estava equilibrada com o outro lado, então a gente não teve problema, a gente nem mexeu de bandeirar esse outro lado aqui, porque gerou também um contraste interessante. Um outro ponto aqui é que a gente estava com um baterista que era um convidado da banda. E aí, como eu falei, esse é o primeiro trabalho da banda, o lançamento da banda. Então, para não gerar uma falsa impressão de que essa é a banda, né? Tipo, todos eles aqui são a banda, a gente meio que ocultou o baterista dentro da fumaça. Quem trabalha com visual sabe que a fumaça ela serve para dar volume para essa luz, mas também, se você exagera nela, você faz as pessoas desaparecerem, ficarem completamente opacas na imagem. Então a gente usou esse recurso para disfarçar o baterista. A gente colocou ele mais para trás em relação ao resto da banda e colocou a máquina de fumaça colada nele. Ele respirou bastante fumaça nesse dia, inclusive. Então foi um recurso que a gente usou para deixar a imagem interessante, mas também para ocultar esse personagem. Além dos parLEDs que a gente usou aqui em cima, de novo a nossa FS300 estava aqui, apontada para o teto que era preto. E olha aí como a gente vai para um lugar que é meio incomum, né? Rebater a luz no preto. O que é que aconteceu aqui? Quando a gente posicionou essa luz, a gente colocou ela com um butterfly, ela estava enchendo demais o ambiente, estava brigando muito, estava preenchendo demais essa fumaça com a luz que eu não queria, que era uma luz branca, né? Eu queria que ela ficasse só preenchida com essa luz amarela que vinha lá de contra. Então eu fiz, não, vou rebater no teto. E aí no que a gente testou, ela serviu muito bem, porque como eu falei, a gente estava usando uma luz de uma potência razoável, né? FS300 num ambiente praticamente todo escuro, né? Que não tinha nenhuma luz externa, nenhuma luz do sol invadindo, ela é muito potente. Então ela rebatida no teto aqui, ela estava em 80%, ela gerou essa luzinha que estava caindo muito bem em cima da galera. Eu gostei que ela gerou um decaimento dessa luz muito natural, né? O teto preto, que não é 100% preto, né? Ele acaba ficando meio cinza, ele gerou esse decaimento que ficou muito bacana. Você vê que a luz vem toda equivalente aqui, ó, no nosso vocalista, tá vendo? Ó, na perna, no braço, no rosto, não tem um ponto quente, né? E isso é muito legal. Então foi uma feliz coincidência, vamos dizer assim, de que funcionou muito bem. Além disso, o chão era de cimento queimado, né? E ele gera um brilho especular. Só que estava muito bonito para a imagem, estava gerando uma profundidade a mais para a imagem, que é o que eu queria, né? A gente estava procurando isso. Você vê que a imagem inteira ela vem sombra, luz, sombra, luz, sombra, luz, né? Você não tem aquela imagem flat demais. Então você tem uma imagem que você consegue ter contraste o tempo inteiro, ter essa dinâmica na imagem. Mas ainda assim, eu estava sentindo falta de um pouco mais desse brilho, sabe? Deixar um pouco, tá vendo? Aqui é o cimento queimado. E aí o guitarrista, o Rafa, disse, tem o plástico que a gente vai usar na outra cena, que vocês vão ver já já. Tá ali, a gente podia usar, inclusive, para cobrir os amps, né? Para não mostrar a marca e tal, deixar eles um pouco mais disfarçados e também gerar um pouco mais de conexão entre as cenas. Pô, faz total sentido. Isso é a prova de que o audiovisual não se faz sozinho, né? Temos aí várias mãos trabalhando na mesma coisa para contar a mesma história. E aí o Rafa teve esse insight, falou isso, e ficou legal, vamos usar. Quando a gente espalhou no chão, ficou muito legal, gerou esse reflexo mais interessante aqui. Logo aqui atrás tinha o tapete da bateria, que não era possível colocar o plástico, porque ia ficar escorregando o negócio todo. Isso é um plástico comum de cobrir móveis, cobrir piso, né, na hora de fazer pintura, reforma, essas coisas. Então você encontra isso em qualquer loja de construção. Inclusive ele também serve como difusor, se você dobrar algumas vezes fica interessante também. E aí beleza, a luz desse ambiente era basicamente essa, né? Nossa luz de contra, os parLEDs, e a nossa FS300 em Daylight, rebatida no teto cinza preto. E aí a gente tem os planos de detalhes, né? Todos os planos de detalhes foram feitos também com a 33mm, chegando mais perto, chegando mais longe. Por que eu optei por usar a mesma linha? Para a gente agilizar, porque a gente tem pouco tempo no set.
Então, se a gente fosse ficar trocando de lente sempre que fosse mudar de plano, ia demorar muito tempo, né? Ia acabar perdendo tempo nessas trocas. Então, era para ser o mais ágil possível. Então, os planos de detalhes a gente fez todos também com a 33, que casou muito bem, funcionou muito bem para a linguagem do clipe, para o ambiente que a gente estava. Então, a gente tem planos que ficaram bem legais, eu gostei bastante desses detalhezinhos prontos. E nesses momentos de detalhe, exceto os da bateria, a gente trazia a luz um pouco mais para perto, ou o personagem para perto da luz, para ter esses brilhinhos aqui, com os instrumentos que a gente tem aqui, que gera um pouco mais de contraste na imagem. Mais um plano de detalhe aqui da batera, outro plano de detalhe da batera, muito bonito isso aqui. Gostei bastante do quadro. Plano de detalhe do Vitor, né? Pronto. Aqui a gente já entra com uma luzinha, a gente trouxe a luz um pouco mais para perto e abriu um pouco o bandô para ter nossa luzinha no olho do personagem, para dar mais vida e dar uma cara mais visceral, né? Mais ali para a imagem. Esse é um conceito, né? Isso é uma coisa que a gente percebe assim, né? O ser humano ele percebe assim quando você tem um brilho no olho. Quando você não tem, fica meio com aquele olhar de tubarão, sabe? Meio vazio. Então é interessante a gente ter essa luzinha, mesmo quando você já iluminou tudo, mas a sua luz não está pegando legal no olho, pega uma luzinha, uma lanterna, qualquer coisa, deixa ela acesa num ponto que o olho reflita essa luz para ter esse brilho. É interessante, não precisa ser uma luz enorme para fazer isso. E aí a gente parte aqui para o nosso próximo cenário, que é dessa cena aqui. E essas cenas, todos os personagens aqui que aparecem, guitarra, o baixo, o Vitor, né, aqui o vocalista, o outro guitarra também que aparece assim. Todas essas cenas, elas foram gravadas em 120 FPS, se eu não me engano, ou 240, se eu conferir, porque a gente queria gerar esse movimento do plástico, né, dentro do conceito do clipe, pensando em vazio. E aí a gente gravou isso aqui inspirado naquele, como eu falei, inspirado naquele limbo que aparece em Sob a Pele, que aparece em Stranger Things. E tinha aqui um tecido preto, gigante atrás deles, acho que 3x3 mais ou menos, o mesmo tamanho do Butterfly. E a gente tava com um Butterfly aqui em cima deles. Deixa eu colocar essa imagem aqui para ver se é melhor de explicar. Butterfly de 3 metros por 3 metros acima da cabeça dos meninos aqui, bem acima, estavam uns 4 metros de altura mais ou menos, com uma saia de 1,5 metro mais ou menos, para a gente não deixar essa luz vazar para o fundo preto, né? Ela não chegar, não atingir o fundo preto. Então a gente estava com uma saia aqui, fazendo essa luz só incidir para baixo. Por que a gente fez um Butterfly tão grande para cenas que são single shots, né? Apenas uma pessoa em cena? Porque a gente queria gerar justamente essa luz que você não tem uma fonte perceptível, né? Ela está vindo de cima, beleza? Mas é isso, ela está bem espalhada, bem difusa, bem espalhada. Aqui, como o pé direito não era tão alto, acho que era 4 metros, já é um pé direito alto, mas não alto o bastante para o que a gente se propôs a fazer. Ao invés de a gente jogar essa luz vindo de cima através do Butterfly, a gente colocou ela por baixo, isso gera uma luz interessante. E aqui, né, isso aqui já é um outro ponto do clipe, mas no mesmo cenário, a mesma coisa, eu queria enfatizar a falta da luzinha no olho aqui, ó. Quer dizer que tem o Vitor de novo aqui, só que dessa vez sem a luzinha no olho, que faz sentido para esse momento da música, que faz sentido para esse momento do clipe. Então a gente manteve só a luz em cima, a gente poderia ter usado, por exemplo, o PagoTube lá longe, só para gerar o brilhinho no olho. Mas a gente queria justamente deixar ele com essa sombra, você não enxergar o brilho do olho, você não enxergar direito à boca, que fica uma coisa mais sombria, um dos olhos está exatamente mesmo na sombra, é um momento mais tenso da música, então faz sentido. E isso é a prova de que esse brilhinho no olho faz diferença, né? Porque você nota que fica aquele olhar meio tubarão, né? Olhar mais vazio. A ideia é fazer mais desses vídeos destrinchando, a gente já fez alguns, mas a ideia é fazer mais desses vídeos destrinchando os trabalhos que a gente já fez. Esse foi um clipe, mas a gente tem alguns publicitários que dá para fazer um negócio legal também, falando um pouco sobre isso. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido mais ou menos qual foi a proposta, qual que era a ideia, os porquês e qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram aprender ou que vocês tenham visto aqui, que vocês acharam, mas isso aqui, como é, como é que faz? Manda aqui nos comentários, deixa aqui a sua dúvida, que aí no próximo vídeo eu vou lá e soluciono essa dúvida.